Imagine um mundo. Um mundo onde a sombra da morte não era apenas uma figura poética, mas uma realidade tangível, invisível, mas devastadoramente presente. Um mundo onde, de um dia para o outro, vilarejos inteiros silenciavam. Cidades se transformavam em cemitérios a céu aberto e a esperança se esvaía com cada respiração. No meio do século XIV, não houve guerra, não houve cataclismo natural aparente que justificasse o terror que se espalhava da Ásia à Europa. A Europa medieval, vibrante com sua fé, suas cidades em ascensão e seu comércio florescente, estava prestes a enfrentar seu maior algoz. Um inimigo microscópico, levado por ratos e suas pulgas, que viria não apenas para ceifar vidas, mas para desfigurar a própria alma de uma era. Esta não é apenas a história de uma doença. É a história de como a humanidade foi posta à prova, questionou sua fé, redefiniu suas estruturas sociais e econômicas e emergiu de uma escuridão sem precedentes. Prepare-se para mergulhar nos horrores, nas transformações e nos legados da maior pandemia da história, a Peste Negra. Bem-vindo ao Diário de Titus Valério. No alvorecer do século XIV, a Europa vivia uma era de aparente expansão. Cidades floresciam, o comércio pulsava e a população crescia em um ritmo sem precedentes. Mas sob essa fachada de progresso, espreitavam vulnerabilidades cruéis. A superpopulação nas cidades, a falta de higiene e os resquícios de fomes recentes que deixavam muitos à mercê de qualquer infortúnio. As grandes rotas comerciais, que outrora traziam especiarias e riquezas do longínquo Oriente, estavam prestes a se tornar o caminho para a mais terrível das pragas. A ameaça, na verdade, nascera muito antes, nas vastas estepes da Ásia Central. Ali, a bactéria Yersinia pestis, alojada em roedores e transportada por suas pulgas, era uma velha conhecida, provocando surtos isolados. Contudo, em meados daquele século, algo mudou. As vastas campanhas militares mongóis, que reordenavam impérios, também podem ter desalojado colônias de roedores, forçando a doença a seguir novos caminhos. Foi durante o cerco à cidade portuária de Cafa, na Crimeia, em 1346, que a lenda macabra começou. Os mongóis, desesperados para conquistar a cidade fortificada, teriam arremessado cadáveres de suas próprias vítimas da peste por sobre as muralhas, uma forma primitiva e letal de guerra biológica. Os mercadores genoveses, aterrorizados e buscando escapar da condenação iminente, fugiram de Cafa em seus navios. Eles não sabiam, mas carregavam consigo um inimigo invisível, escondido em porões escuros, viajando a bordo de ratos e suas pulgas. Em outubro de 1347, o primeiro desses navios fantasmas atracou em Messina, na Sicília. Marinheiros agonizavam, seus corpos marcados por inchaços escuros e dolorosos, os bubões. A morte era rápida, impiedosa, e a população de Messina, sem qualquer compreensão da praga, entrou em pânico. A partir de Messina, Gênova e Veneza, as portas de entrada do Mediterrâneo, a peste negra se espalhou como um incêndio incontrolável. Seguiu as rotas comerciais, as grandes estradas, os rios e, ironicamente, as próprias tentativas desesperadas das pessoas de fugir. Ao buscarem refúgio no campo, levavam consigo a morte, espalhando-a para vilarejos isolados. Em questão de meses, a sombra que nascera nas estepes asiáticas cobria boa parte da Europa, e o mundo jamais seria o mesmo. Uma vez em solo europeu, a peste negra não encontrou barreiras. Sua disseminação foi assustadoramente rápida, uma marcha da morte que varreu cidades e campos com uma ferocidade nunca antes vista. As pessoas, sem compreender a natureza do inimigo, viam os primeiros sintomas surgirem: febre alta, calafrios, dores excruciantes e, o mais aterrorizante de tudo, o inchaço dos gânglios linfáticos, formando os bubões negros nas virilhas, axilas e pescoço. Em muitos casos, manchas escuras, quase pretas, apareciam na pele, daí o nome Morte Negra. A doença atacava com uma velocidade brutal.
Muitos que acordavam saudáveis pela manhã estavam mortos ao anoitecer. O desespero tomou conta. Médicos com seus conhecimentos limitados eram impotentes. Suas sangrias e poções de ervas eram inúteis contra a Yersinia pestis. O contágio era tão rápido que as famílias se desintegravam. Filhos abandonavam pais, esposos abandonavam esposas, e até mesmo sacerdotes hesitavam em dar os últimos ritos aos moribundos, temendo a própria contaminação. Os corpos se acumulavam nas ruas, nas casas, nas igrejas. Não havia tempo, nem pessoas suficientes para enterrá-los. Valas comuns eram abertas às pressas, preenchidas com camadas de mortos, um testemunho macabro da escala da tragédia. A fé, pilar central da vida medieval, foi abalada em seus alicerces. Muitos viam a peste como um castigo divino, uma punição pelos pecados da humanidade. Grupos de flagelantes surgiram, penitentes que se açoitavam publicamente, acreditando que a dor e o sacrifício poderiam aplacar a ira de Deus. Mas a peste não distinguia entre pecadores e santos, ricos e pobres, clérigos e camponeses. Todos eram igualmente vulneráveis. A Igreja, com sua incapacidade de deter a praga, viu sua autoridade e influência diminuírem em meio ao caos. O impacto demográfico foi catastrófico. Estima-se que, em apenas alguns anos, a peste negra ceifou entre 30% e 60% da população europeia, um número que pode ter chegado a 200 milhões de vidas em todo o mundo. Aldeias inteiras foram abandonadas, campos ficaram sem cultivadores e o silêncio da morte pairava sobre paisagens antes vibrantes. A Europa estava desolada, mas essa devastação, paradoxalmente, plantaria as sementes de uma transformação radical. A peste negra não foi apenas uma calamidade, foi um catalisador brutal para a mudança. Com milhões de mortos, a Europa enfrentou uma crise de mão de obra sem precedentes. Terras férteis jaziam abandonadas e as cidades careciam de artesãos e trabalhadores. Essa escassez drástica, ironicamente, inverteu a balança de poder. Os camponeses e trabalhadores sobreviventes, antes submetidos a condições quase sérveis, agora tinham um valor inestimável. Podiam exigir salários mais altos, melhores condições de trabalho e até mesmo abandonar as terras de seus senhores em busca de novas oportunidades. Isso desferiu um golpe mortal no sistema feudal, enfraquecendo a velha aristocracia e abrindo caminho para novas estruturas sociais e econômicas. O questionamento da Igreja e das antigas autoridades continuou. Se Deus não poupou nem os mais devotos, se os clérigos morriam como os leigos, onde estava o poder e a verdade? Esse ceticismo crescente, aliado à experiência da morte em massa, estimulou uma nova forma de pensar sobre a vida, o destino e o papel do indivíduo. A arte da época se tornou mais sombria, focada na morte e na efemeridade da vida, com a imagem da dança macabra se tornando um símbolo onipresente. No entanto, em meio a essa escuridão, brotaram as sementes de um novo tempo. A escassez de pessoas incentivou a inovação tecnológica para compensar a falta de mão de obra. As universidades, embora abaladas, eventualmente se reergueram, e a necessidade de entender a doença estimulou, de forma incipiente, a observação e o estudo do corpo humano, pavimentando um caminho para a medicina moderna. A própria riqueza acumulada por aqueles que sobreviveram, muitas vezes herdada de parentes mortos, e a crescente liberdade econômica dos trabalhadores começaram a impulsionar um novo mercantilismo e uma nova burguesia. Assim, a tragédia da peste negra, embora tenha ceifado milhões e mergulhado a Europa no desespero, também a forçou a uma metamorfose profunda. De suas cinzas e de seu luto, surgiram as condições para um renascimento cultural, científico e social que séculos mais tarde seria conhecido como a Renascença. A morte trouxe vida, e o caos deu origem a uma nova ordem, provando que mesmo das piores calamidades, a humanidade encontra formas de se reinventar. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando outros temas fascinantes da história,
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo mais conhecimento e discussões relevantes. Muito obrigado por acompanhar até aqui.